Em janeiro de 2025, a minha amiga me liga para me dar a seguinte notícia, de que eu passei em 8º lugar. Aí, para mim, é a melhor faculdade do Rio de Janeiro. Eu vi um sonho ser realizado, porque estar acessando uma universidade pública, para muitos pode ser um sonho vago, pode ser algo que é tão abstrato, mas que para mim foi de uma superação tão grande. Uma mulher solo, periférica, negra, e vem para o centro do Rio para fugir da realidade, né? Porque a minha mãe e o meu pai, no caso, era casado com a prima da minha mãe, né? E ele acaba se relacionando com ela e ela acaba engravidando por 2 vezes. A primeira vez ela conseguiu tirar e ela não conseguiu, né? Então ela, para não encarar as mazelas sociais, né, o preconceito familiar, ela vem para o centro do Rio comigo. E aí ela, né, de início ficou tomando conta de mim, cuidando. Com 6 meses ela me coloca numa creche e começa a pagar pessoas para me buscar ou para ficar, e dizem que ela tinha que trabalhar. E aí a gente vai morar na primeira comunidade do Rio de Janeiro, que é a Providência, né, que já tem um marco histórico muito grande e que para mim passa a ter uma simbologia maior ainda, né, porque a minha mãe vai morar num barraco de madeira, né, que no caso não se torna de madeira, porque era só o telhado e os caibros, as paredes eram dos vizinhos, e eu cresci em meio a toda essa vulnerabilidade, né, não tendo consolidado uma casa em si, mas era o que eu tinha. Então, quanto criança, muito feliz, né, porque já tinha minha mãe do meu lado ali, que fazia o que ela podia para me criar, para nos sustentar, né, mas assim, não me sentia confortável para levar os coleguinhas em casa, para poder estar com alguém, falar assim, ah mãe, fulano pode vir aqui em casa, enfim, né, mas foi uma infância boa, né, até que a minha mãe se relaciona com um rapaz. Eu não me recordo muito bem, porque eu era muito criança ainda e foi algo assim que eu vivenciei de fato uma violência, né, já na minha infância, em torno dos 6 aos 9 anos, não me recordo muito bem a fase. A minha mãe se relaciona com um homem que ela o amava de paixão, até o dia em que eu me deparei com a situação deles tendo a relação e ele acabando a relação e vindo até a mim. Só que como você fala? Você não fala, porque você pensa na sua mãe, que já é mãe solo, que ama aquela pessoa, e você também não sabe como vai falar. Mas eu achava que ela ficaria do meu lado, até o dia em que ela nota que eu tenho um desconforto na parte íntima, e ela me prensa na parede, ela me encurrala, e quer porque quer que eu fale. E eu, sem saída, né, falo que é apenas uma irritação e ela pede para ela poder ver. E ela pediu para eu deitar e abrir as pernas. E quando ela olha, a minha genitália está muito vermelha, muito irritada. E ela pergunta quem foi, porque ela sabia, quanto mulher, que não havia sido eu apenas um atrito meu. E aí, quando eu digo o nome da pessoa que fez, o mundo dela desaba e ela se recusa a acreditar. Ela me levou no Instituto Médico Legal, né? Só que não foi feita a perícia, não foi comprovado na época o estupro, porque não era considerado estupro somente quando havia a penetração, e o atrito do
roçar do dedo na genitália não era considerado estupro. Então a gente regressa para casa e ela me pressiona, porque você não falou antes, isso, aquilo, outro, e eu relato que eu tive medo, né, que eu não sabia, que eu não queria machucar ela, que eu sabia que ela gostava muito dele, isso, aquilo, outro. E aí eu tinha um tio que era envolvido, né, com o tráfico de drogas, mas ela também não permite que ele faça nada de mal para aquele homem. Durante um tempo, não tinha, eu via que ele me via como uma filha, até ele tinha um filho, né, mas foi mais de uma vez depois da primeira vez que eu lembro, porque eu não sei com que tipo de olhos ele começou a me ver, mas eu vi que ele passou a me ver de forma diferente, né? Eu não sei contar precisamente quantas vezes foram, mas eu me lembro de eu acordar no meio da noite e ele tá me olhando, tá próximo, porque eu dormia na sala, no sofá. E na casa dele só tinha um quarto, e ele dormia no quarto com a minha mãe. Dormia na sala, então quando eu acordava, ele estava me olhando, ou estava passando para ir para o banheiro, eu tinha que passar pelo quarto deles, e para ir para a cozinha, eu tinha que passar pela sala. Né? Então, assim, eu me deparei algumas vezes com ele me olhando, ou passando a mão pelo meu corpo, enfim, né? Acabei ficando com sono muito leve, porque qualquer barulho ou qualquer sensibilidade no meu corpo eu já despertava. Depois dessa descoberta, né, não comprovado, porque não houve perícia, a minha mãe fica um tempo afastada e depois ela volta a se relacionar com ele e diz que eu provoquei, que eu despertei olhares nele, que eu fiz algo e que eu não iria destruir a felicidade dela. Então, ela começou a se relacionar com ele novamente, no horário de meia-noite até 5 da manhã. Era o momento mais oportuno, onde as pessoas não poderiam ver, né, que ela saía de casa e me levava, e ela poderia voltar também em segurança. E eu estudava de manhã, pegava 7 horas da manhã na escola, mas mesmo assim ela me levava e depois regressava comigo. Só que sempre após o ato sexual deles, ela adormecia. E eu não conseguia dormir, porque algumas vezes eu acordava e ele estava, e eu, se você botar a mão em mim ou se você fizer alguma coisa comigo, eu vou gritar. E ele falava, pode gritar, se a sua mãe acordar, vamos ver em quem ela vai acreditar. E foi assim por mais alguns anos, até que ele era motorista de ônibus, então ele começou a se relacionar com outra mulher, né? Essa mulher também tinha um filho, e ele começou a desgostar dela. E ela ia atrás, né? Queria brigar, queria xingar, bater na outra mulher, dizendo que ele tinha que ficar com ela, isso, aquilo, outro. Enfim, acabou que eles se separaram. E ali, junto, eu achei que tinha ido o meu tormento. Tinha sido ceifado, né? Finalizado. Mas aí, depois de um tempo, ela começou a ser amante de um outro rapaz, que também era nosso vizinho, né? Mas esse acabou que não vingou em relacionamento, e depois teve um outro que tinha um filho bebezinho, e ela começou a se relacionar com ele e levar ele para dentro de casa. Aí eu já ficava no receio, né? O medo de, será que tudo de novo? Meu Deus. Mas graças a Deus esse não chegou a me tocar. Mas dado o momento, a esposa dele descobriu e foi bater na porta da nossa casa. E ela fala que quem quer o pai quer o filho, que ia ter que ficar, mas que queria o leite da criança, isso, aquilo, outro. E a minha mãe expulsa ela da nossa porta depravadamente. Enfim, eu falei, pelo menos ele não me toca, ele não me vê como uma mulher igual a ela. Aí começa uma outra luta, porque eles bebiam, na época, caninha da roça, eles faziam uso de cocaína,
E sempre que eles brigavam, eu estava ali naquele meio. Então eu cresci vendo a minha mãe sofrendo agressões. Eles, lá em casa, não, como eu falei, não tinha divisões. Então eles tinham atos sexuais perto de mim. Eu ouvia, eu acabava acordando no meio do ato deles. Isso se perpetuou até mais ou menos os meus 14, 15 anos. Depois eles vieram a se separar. Ela ficou com outro rapaz. Esse também tinha um outro relacionamento e foi meio que uma troca de casal, porque eles eram amigos, mas esse já se relacionava há muitos anos com uma outra mulher. E aí acabou que eles trocaram. Ela ficou com o marido da amiga e a amiga ficou com o marido dela. E assim foi. Até que depois eles voltaram de novo. E quando eles voltaram, eu fiquei muito insatisfeita, porque, sabe, o outro rapaz que ela estava, por mais que tivesse sido marido da amiga dela, mas ele pelo menos não agredia ela, não me via como mulher, né? Acho que foi os meses mais tranquilos, assim, depois da minha infância conturbada e do início da minha adolescência. Quando eles voltaram, eu sentia que algo ruim fosse acontecer. E até o dia em que a gente foi ao mercado, eu já com 16 anos, a gente chega no mercado, eles começam a discutir, começam a brigar, e ele pega todas as compras que ele fez e leva. A gente fica sem nada, nada mesmo. Tinha farinha de mandioca com um pouco de açúcar que restou no pote. E aí minha mãe vai em busca. Minha mãe, não, eu fui no mercado com ele, aturei ele, eu vou sim. E quando ela vai atrás e entra na casa dele, ele não estava, e ela volta com um peito de frango, 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz, para a gente poder se manter até ela conseguir se estabilizar. E ele, quando chega em casa e identifica, ele vai atrás dela. Quando ele a encontra, ele vai na casa do vizinho e pega um martelo e vai até ela. E naquele momento cego de raiva, ele começa a desferir golpes com martelo nela. Que de muita experiência, muito vivida, ela desvencilha dos golpes, ela se esquiva, se protege, né? Mas alguns ainda pegam, que o intuito dele era dar na cabeça, mas ela, né, consegue proteger. E dado o momento em que ela cai, devido a um dos golpes de martelo que ele dá, ele acha que ela vai ficar ali desacordada, ou que até mesmo tivesse acertado ela gravemente. E ele devolve o martelo para o vizinho e foge. E eu acabo chegando da escola naquele mesmo momento. E vejo ela caída no chão. Mãe, o que foi? O que foi? Ela acordou, levantou, toda cheia de dor, queria ir atrás dele. Eu, não, deixa ele para lá, não vai não, deixa para lá. E ela, mas não é assim. Eu falei, não, a gente vai conseguir se erguer, vamos se levantar, deixa ele para lá. E aí passou 1 mês, 2, no 3º mês de separação, eu quase fazendo 17 anos, eu chego de novo da escola e ele tá lá dentro. E aí eu peguei, olhei para minha mãe, olhei para ele, e ela me vem com a seguinte frase: na minha casa quem manda sou eu. Se não tá satisfeita, a porta da rua é serventia da casa. Eu quero ficar com ele, é com ele que eu vou ficar. E eu, não contente com aquilo, realmente uma vontade imensa de ir embora, mas sem ter para onde ir, virei para ele e falei. Dei 2 tapas no peito dele e falei para ele: se você encostar a mão na minha mãe de novo, eu vou te matar. Isso já próximo a novembro, né, de 2006. Em janeiro de 2007 vem a falecer. E eu carreguei uma culpa muito grande dentro de mim por anos, né? Porque você jurar uma pessoa de morte é algo muito intenso. E eu falei de todo o meu coração. Ele ficou doente, ele bebia muito, fazia uso de cocaína, então na causa, no laudo médico não tinha, né? Porque o Sozeguiar naquela época não fazia autópsia quando era assim, a menos que fosse baleado ou um homicídio.
E ele ficou um tempo internado e acabou que não resistiu. E eu fiquei mal, né? Mas logo em seguida a gente também sofreu um baque familiar mesmo. Um irmão da minha mãe se casou com uma mulher, ela tinha 3 filhos, e aí depois ela também não quis mais ficar com ele, foi se relacionar com uma outra pessoa, e acabou que meu tio ficou deprimido, né? E foi se entregando até que ele começou, também bebia cachaça, também fazia uso de drogas. Mas depois de um tempo aquilo ali não fazia mais efeito para ele, ele começou a beber álcool 70, álcool 92 graus. E quando a gente encontrou ele na rua, minha mãe tentando resgatar ele, trazer ele para casa, ele não quis voltar, se recusava. Ele falava que só voltaria para a família dele. E até o dia em que a gente pega ele na calçada do restaurante popular, ali na Central, onde era o prédio antigo, e já a pele dele já soltando, já se desfazendo. Sabe quando a gente passa cola na mão e a cola fica pegajosa? A pele dele já estava nesse estado. E ele também, a gente chama o SAMU vem fazer a remoção dele, ainda em vida, leva para o Hospital Souza Aguiar, ele fica por umas 2 semanas, mas não resiste. E esse meu padrasto faleceu dia 17 de janeiro de 2007, e esse meu tio faleceu dia 29 de janeiro de 2007. E aí, eu ainda tinha tido uma perca em 2005 do meu tio, que era como um pai para mim. Esse foi assassinado, né, pelo primo da esposa dele. O caso chegou até a passar no Linha Direta dos programas da Rede Globo, mas até hoje sem solução. Onde a minha mãe ficou de uma forma muito vulnerável, né? Ela começou a ficar deprimida. Eu, com meu primeiro namorado, primeiro marido, primeiro homem, tinha sofrido uma traição e tive que ver ele passar com uma outra garota, né? Já grávida dele, grávida do primeiro filho. Enfim, tudo muito próximo um do outro, muito recente, né? Uma infância sem o pai presente, né? Minha mãe me criando sozinha, a gente saía para catar latinha no carnaval. A gente já chegou ao ponto de dormir na rua do cansaço ser tanto que a gente já acordou com uma bolsa de frutas do lado em meio a Presidente Vargas. Uma quarta-feira de cinzas com o sol raiando ali. Só fomos para casa para poder esperar a apuração e, né, para no desfile das campeãs e catar latinha de novo. Então minha mãe sempre me ensinou o valor do trabalho, né, já mesmo desde a infância. Ela sempre me ensinou, sempre foi um exemplo de que viver do suor, né, é sempre valioso e vale muito mais do que você fazer qualquer mal para qualquer pessoa. E aí eu me vejo com 17 anos, né? Volto naquele relacionamento onde eu fui traída, né, com aquela mesma pessoa. Dou início à minha vida, né, sexual. Isso vivendo ainda debaixo do mesmo teto que a minha mãe. Até que ela, um dia, não sei porquê, como, da onde, ela vira e fala que eu pego os meus machos e enfio em cima da cama dela, sendo que eu dormia na sala numa beliche. E ela, como já estava sem companheira, ela disponibilizou o quarto. Ela falou, a gente troca. Você fica no quarto, onde é cama de casal, já que você tem um namorado, e eu fico na sala, na beliche. E aí, nesse dia, ela falou essa frase que perpetua na minha cabeça, infelizmente até hoje, e abriu a porta de casa e depois abriu o portão que tinha numa varanda pequena que a gente tem lá. E falou a seguinte frase, não está satisfeita, a porta da rua é serventia da casa, pode ir, eu não vou te segurar. Peguei o máximo de coisas que eu podia, minha mochila da escola, falei que não ia abandonar os meus estudos, pego meus cadernos e algumas roupas e vou. Saio de casa, meu namorado estava lá, não foi atrás de mim, e eu
me deparo com a igreja de São Jorge, alguns moradores de rua. Eu me aproximei ali e um morador falou assim: ô menina, o que você está fazendo aí? Falei para ele: não, eu tive uma briga com a minha mãe. Ele: você não vai voltar para casa, né? Falei: não tem como eu voltar. Acho que a minha mãe não me quer mais lá. E ele: eu sei como é que é isso. Também fui expulso de casa pela minha família. Falou: esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano. Tinha um cachorro lá e ele fez o cachorro me cheirar. Ele: você não pode morder ela não, que agora ela é uma das nossas, ela vai ficar aqui com a gente. Então eu me senti mais acolhida ali na rua, né, entre os moradores de rua, do que na minha própria casa, onde eu passei 16 anos da minha vida com a minha mãe. E passei a noite ali, eles fazendo comida naquelas latas de zinco antigamente, né? E eles fizeram uma fogueira, fizeram uma comida. E: não, você vai comer sim. Eu: não estou com fome. Não, mas você vai comer. E eu com um pouco de receio, nojo, mas ao mesmo tempo com fome. E eu falei: Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, tá bom, eu vou passar por isso. Eu preciso aprender. E fiquei ali. E o dia amanheceu e eles me perguntaram, 5 horas da manhã: que horas que você pega na escola? Você não vai para a escola? Eu falei: não, eu tenho que ir. Ele: então vambora. E eu fui para a escola, sem tomar banho, sem escovar dente. Fui da escola e a minha rotina era: de manhã eu fazia um curso, à tarde eu participava de outro, eu fiz um curso de gestão empresarial pelo Senac. Então, 7 horas da manhã eu tinha que estar num curso, saía de lá meio-dia, 1 hora eu pegava no curso de gestão empresarial, ia até às 5 da tarde, para de lá ir para a escola no Amaro Cavalcante à noite, que eu já cursava o ensino médio. E eu chegava em casa por volta de 10 horas da noite. E aí, aquele dia, eu levantei e falei: eu não tenho como ficar dormindo na rua para ter a rotina que eu tenho. Então, eu preciso dar um jeito. E a avó do meu namorado se disponibilizou, mandou ele atrás de mim, onde ele sabia onde poderia me encontrar. E ele foi, né, no dia seguinte, foi atrás de mim, conversou comigo e me levou para a casa da avó dele. Só que eu falei: eu não posso ficar aqui incomodando porque eu não trabalho, eu não sou parente, a gente não é casado nem nada. E como eu tinha o meu pai de criação, que ele se juntou com a minha mãe quando eu tinha uns 7 meses de vida, né, eu falei: bom, vou pedir recursos ao meu pai. E eu fui. Só que esse meu pai de criação, ele também bebia, também fazia uso de drogas. O pai dele era advogado, mas assim, ele, né, o pai é advogado, para que eu vou estudar, ter uma vida estável, isso, aquilo, outro. Quando eu fui morar com ele, era muito complicado, porque eu com essa rotina de 3, né, funções no dia, chegava em casa e ele passava a noite na gandaia. Ele bebia, usava droga, tudo à noite, e levava os amigos para casa. Ele tinha a cama dele que era de solteiro e eu dormia no chão. Só que era uma vila de casa onde o chão é de taco, é de madeira, então ao pisar, range, e eu com sono muito leve ao longo do tempo, qualquer barulhinho que fazia eu já despertava. Isso quando ele não entrava, conversando, falando alto, bêbado, drogado. Levava os amigos para o quarto, até o dia em que um dos amigos dele me colocou a mão e ele tinha ido no banheiro. O amigo dele tocou no meu pé. Eu já acordei e comecei a gritar: eu: pai! Ele: o que foi? Eu falei: seu amigo aqui, ele tocou no meu pé. O senhor não está vendo, pai? Eu preciso estudar, eu preciso dormir. Poxa! Aí ele: não, tá maluco? Bora, se adianta. Vai, tá tocando a minha filha, tá maluco, rapaz? Sabe o que ele tá mexendo? Mas dali eu vi que não daria para ficar naquele espaço. Seria inviável. Então eu decidi pedir para a avó do meu namorado se eu realmente poderia morar com ela até eu me estabilizar. E aí eu fiquei, né, dos 17 até quase 18, quando eu vi que já estava um pouco demais, porque morava ele, a avó, 2 primos, um dos primos dele fazia uso de drogas também, né? A avó dele já é uma senhora com 80 anos, a mãe dele não morava com ele, com a irmã, quem criava era a avó, né? Então, assim, a mãe até ia vê-los, mas ela tinha a vida dela. Falei: não, eu preciso do meu canto, preciso do meu espaço.
E conversei com ele, falei, olha, eu não trabalho, mas eu sei que eu preciso alugar um canto para mim, a minha mãe me ensinou a catar latinha, vender papelão, a me defender. E eu não quero e não posso viver assim à mercê de ninguém. Eu falei para ele, eu vou arrumar um canto para eu poder alugar para mim. E ele, não, mas a gente tá vivendo bem aqui. Eu falei, não, mas eu não sei viver assim. Eu não consigo. Ele pensou, até que um dia uma prima dele conseguiu, falou que tinha uma amiga dela disponibilizando uma casa para alugar, toda mobiliada no valor de R$200. E ele trabalhava. Então ele viu que realmente dava pra gente iniciar a vida. E ele me apoiou. Saímos da casa da avó dele, fomos para essa casa. E depois eu recebo a notícia de que a minha mãe estava doente. De que eu precisava ir vê-la, de que eu precisava ir cuidar dela. E eu chego lá, a minha mãe está em crise de abstinência. E eu tenho que chamar o SAMU para internar ela no Souza Aguiar às pressas, para tentar minimamente reverter o caso ou, né, saber se tinha cura. Mas infelizmente foi tarde. Ela se internou no dia 22 de setembro e no dia 9 de outubro ela veio a falecer. E eu já grávida do meu primeiro filho, com 18 anos, após ter passado com ela meu aniversário de 18 anos dentro de um hospital psiquiátrico. Foi a primeira vez que eu me vi dentro de um hospital psiquiátrico. Foi com a minha mãe. Ela não me reconhecia, ela não lembrava de mim. Ela só lembrava do meu namorado, só chamava por ele. E eu ali do lado dela e ela falava pra mim, fala pra minha filha vir me ver, eu tô com saudade dela, eu quero ver ela. Fala pra ela vir me ver. Quando ela veio a falecer, eu não pude fazer o reconhecimento do corpo, né, porque eu estava grávida, já estava de 8 meses de gestação. Tive que pedir a um tio meu que visse, que, né, legalizasse todos os trâmites para que ela pudesse ser sepultada. Sem recurso nenhum, recorro até a Defensoria Pública para poder sepultá-la, né? E aí providencio tudo, como ela sempre pediu. Ela ainda fazia pedidos, quando eu vier a falecer, eu quero ir com roupa tal, quero ir com calcinha tal. Quero ficar ainda 3 dias em cima da terra para poder comunicar a todo mundo que tem que ir. E eu fiz assim. E eu acabo sepultando ela no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. E eu volto para casa com uma maturidade na qual eu não fui, porque eu fui como filha e tive que voltar como mãe, como mulher, porque eu tinha um companheiro, estava grávida do meu primeiro filho, mas eu já criava um menino, né, que ela tinha pego para criar, que ele já estava com 8 anos, que quando eu saí de casa, ele que acabou ficando com ela, acabou começando a ser maltratado, então eu levei ele para morar comigo, e quando eu saí de casa, eu tive a certeza que eu estava saindo de um jeito, mas que eu voltaria de outro. E assim eu fiz, né? Não tive tempo para vivenciar aquele luto, porque depois daquele feriado a vida continuava, eu tinha que botar uma criança para a escola, eu tive que abrir mão, abdicar dos meus estudos, parei no 3º ano do ensino médio, faltando pouco tempo para concluir o ensino médio, tive que parar para cuidar dela, e não tinha como eu regressar naquele momento por causa da minha vulnerabilidade. Me deparo com o nascimento do meu primeiro filho, 1 mês após ter sepultado a minha mãe, e vem uma depressão pós-parto, onde eu ouvia vozes dizendo para calar o meu filho quando ele chorava, né, de que era para eu botar ele dentro de um galão que tinha lá em casa com água, que era melhor eu desistir da minha vida, da vida dele, porque eu não ia conseguir dar conta sozinha, sem a minha mãe. E eu luto contra essa depressão. Não posso tirar a vida de quem é a única pessoa que eu tenho. Não tem como. E depois disso, o pai dele começa a beber, a sair, começa a me trair. Eu sozinha, para cuidar do meu filho e do meu irmão. Mesmo assim eu persisti,
até que eu descubro a segunda gravidez, né, em meio a tudo que a gente vivia. E aí surge um projeto de uma grande mulher que tem na comunidade. Ela faz trabalhos, né, com as grávidas. Ela se formou em fisioterapia, mas ela acabou criando a ONG chamada Providenciando a Favor da Vida. Eu conheço ela ali naquele instante, nunca tinha visto ela, e por um destaque, né, que ela disse que eu tive, acho que um olhar muito abençoado por Deus, ela me dá evidência dentro da ONG, né, e aí ela me dá um espaço onde eu posso ensinar as outras mulheres o que eu aprendi. Porque a avó desse meu esposo, ela me ensinou a fazer os enxovais de bebê, esses potinhos que as mulheres compram prontos. Ela me ensinou a fazer com coisas que a gente pode reutilizar. Então, potinhos de maionese, potinhos de creme. Eu lavava, né, guardava, e eu levava para a ONG para a gente poder ensinar as outras grávidas a fazerem, a produzir o próprio enxoval. Essas cestinhas de café da manhã, ela comprou para as mulheres poderem confeccionar. Então, assim, foi a primeira turma que eu participei em 2012. E eu fiquei muito feliz de passar aquilo adiante para outras mulheres, porque, tipo assim, a gente geralmente vê as mulheres com condições financeiras, né, fazerem de tudo, chá revelação, e a gente, em sua grande maioria, a vulnerabilidade não nos permite ter isso. Né? A gente acha que a gente não pode ter, porque a gente vive dentro da comunidade, vive na favela, acha que a gente não pode sonhar. E aí, quando eu levo aquilo, olhar no olhar daquelas mulheres, ver elas vislumbrarem ali, produzindo aqueles potinhos de colocar algodão, de colocar cotonete, gaze, sabe? À espera daquele bebê que às vezes ela não sabia nem como ia fazer para criar, mas criando o vínculo de amar aquele filho com tanto ímpeto, com tanto carinho, mesmo tendo tão pouco, foi surreal. E graças a Deus ela não parou, foi a primeira turma, né? Ela também estava grávida, né? E ela começa a angariar fundos e deslanchar a ONG para um monte de gente, e começa a vir parceiros, né? E a gente começou a ter massagens, né, grávidas, e a gente fez book fotográfico, né, ensaios fotográficos grávidas. Então, assim, foi muito bom, muito bom. E eu vi uma oportunidade, né, porque a gente tem que estar sempre disposta a aprender algo novo, porque aquilo ali pode ser repassado adiante. E aí a minha filha nasce, a gente já tinha o nosso canto, até que a gente sofre uma perca muito grande, porque uma das tempestades das chuvas de janeiro adentra na nossa casa e a gente perde tudo. Tudo que a gente conquistou, geladeira, televisão, móveis, tudo, tudo, tudo. Não salvamos nada. E aí a gente precisa voltar a morar com a avó dele. E a gente volta a morar com a avó dele, só que dessa vez não mais sozinhos, com mais 3 crianças. E não foi fácil, mas a gente foi conseguindo levar. A avó dele passou a confiar em mim, né? Então ela, por ser aposentada, eu ia com ela, recebia a aposentadoria, né? E ela tinha que fazer algumas coisas, ia fazer compra do mercado, eu que ia com ela, tinha que ir para a igreja, eu ia com ela, né? Então eu comecei a entender mais um pouco da vida também pelo lado espiritual. Eu comecei a ter um olhar mais fervoroso, acreditar mais num poder surreal, num poder subliminar, incrível, no qual eu não conhecia. Dali eu vou vivendo, vou levando, até que meu filho mais velho já maiorzinho, a minha filha já com a idade de uns 3, 4 anos, e aí eu sofro a primeira agressão física, verbal e psicológica.
por aquele homem. Eu me senti culpada, porque a gente vivia tão bem, porque a gente não tinha brigas, se tinha alguma divergência, a gente sentava longe das crianças para conversar. E eu não entendia o porquê aquele homem estava virando a cabeça daquela forma, o que eu tinha feito para estar merecendo aquilo. E mesmo depois dele ter me agredido, ter tirado sangue do meu rosto, ele me deu um chute no peito com o tênis que eu comprei para ele de presente. O primeiro presente que eu dei a ele foi um tênis da Olímpicos que eu comprei com o primeiro salário do primeiro trabalho que eu tive. E ele me dá um chute com aquele tênis e me dá um soco no rosto. Passei a mão e vi o sangue. E esse meu pai de criação, casualmente, foi lá na minha casa naquele dia. E por ser filha, você quer ser protegida, você... E o meu pai fala a seguinte frase: mas vocês dois também são fogo. E vai embora. A mãe dele vem: mas o que você fez para ele ter chegado a esse ponto? O quanto você provocou ele? E eu, ouvindo aquilo de uma mulher, falei: independente do que eu tenha feito, não dá o direito dele me agredir. Aí o Brasil já estava numa vigência onde as mulheres, né, já tinham um pouco de voz, né, já tinham seu lugar de fala. E eu falei: olha, eu tô pensando em ir à delegacia e fazer a ocorrência. E a mãe dele me implora para não ir fazer a ocorrência, para eu pensar que ele era pai dos meus filhos, para não colocar ele preso. E eu, dado o pedido, eu cogitei não fazer. Só que depois de um tempo ele vem e me agride novamente. Na frente das crianças, eles ficam apavorados. E eu falei: não, chega. Porque aconteceu a primeira, houve a segunda. Felizmente, eu resolvo separar, me decido a separar, saio e vou fazer a ocorrência. Quando eu chego na delegacia, é um policial homem na DEAN, já existia a DEAN. É um policial homem, negro, e que se prostra na minha frente e fala: a senhora tem certeza que quer fazer essa denúncia? Falei para ele: sim, estou muito certa. Ele: a senhora tem certeza que aconteceu a agressão? Eu falei: sim. Ele se cala por alguns instantes e me volta com a seguinte frase: a senhora não quer voltar para casa, pensar bem? Porque a senhora sabe, né, que embaixo dos lençóis vocês se resolvem. Eu não tive coragem para continuar naquela delegacia. E eu fui embora, mas convicta de que aquele relacionamento tinha acabado. Eu espero até a minha filha caçula com ele, né, completar 1 aninho, a minha filha do meio completar os seus 4 anos, meu filho mais velho completar os seus 7 anos, e falo para ele: olha, acabou. A casa é minha, né? Você trabalha, você pode muito bem pagar a pensão deles, né? E tá tudo certo. Você no seu canto e eu no meu. Dali eu comecei a tocar a minha vida, seguir a minha vida, né? Eu comecei a trabalhar de forma informal, né? Eu comecei a pedir ajuda, né? Trabalhei em outras ONGs, foram um suporte muito grande, até mesmo para uma mãe solo, né? Com 4 crianças, que tinha o meu irmão e os meus 3 filhos. Com 16 anos, esse meu irmão sai de casa para ir viver na vida do crime. E eu, totalmente culpada, porque se ele está saindo de casa foi algo que eu fiz, foi por minha culpa, ainda mais indo para esse lado que é a vida do crime. E aí eu fico muito mal. E vem uma nova crise depressiva,
onde eu não pensava em nada além de ceifar a minha vida, de acabar com tudo, até que eu consigo me elevar, me superar, e conheço o pai da minha filha, né, o meu segundo relacionamento. E ele foi de total apoio, foi de um suporte incrível, mas a gente também não deu certo. A gente teve a nossa filha, e quando ela completa 1 aninho, eu me vejo no auge de uma pandemia, que eu não sabia o que fazer, não sabia quanto tempo iria durar, com 4 crianças, literalmente, porque o mais velho tinha 10 anos, e morando na casa, né, dele, e aí a gente discute, e ele não gosta do meu tom de voz, nunca chegou a me agredir, mas ele não gosta do meu tom de voz, e ele fala que se não for para eu falar com ele direito, que eu poderia me retirar. Mais uma vez eu me vi sendo retirada da vida de alguém. Só que dessa vez eu estava no meio de uma pandemia. E com 4 crianças. Mas eu jurei para mim mesma que ali eu não permaneceria. E eu fui parar no município de Caxias, na casa dos outros de favor, sozinha. Mas a fé que eu aprendi a ter foi tão precisa, num momento tão oportuno, que acaba que o governo disponibiliza o auxílio emergencial para mãe solo no valor de 1.200. E aí o meu filho mais velho se depara com a situação do pai dele em depressão e acaba me deixando para ir morar com o pai. E eu fiquei só com as meninas. E eu não tinha contato com meu filho, eu não sabia como meu filho estava, sem poder vê-lo. A avó dele não me dava notícias, não me atendia. E eu acabo tendo que morar no fundo da casa dele para ficar perto do meu filho. E eu só recebia R$1.200 e eu acabava ajudando na casa dele, da mãe dele, com pouco que eu recebia. Eu acho que eles já achavam que era um favor o que eles faziam, né, de eu morar ali nos fundos. Até que a minha professora de costura, porque eu também aprendi o ofício de costureira, pouco antes da pandemia, ela fala: Jéssica, eu tô prestes a montar um ateliê e quero que você venha, né? Porque eu vi que você é muito dedicada, você aprendeu muito, então eu quero que você venha fazer essa parceria comigo. E eu volto para São Cristóvão, num endereço diferente e com uma vida diferente. Voltei para lá, fui, né, trabalhar com ela, né? Acabou que não vingou, mas eu dei início à carreira de passista na Escola de Samba Unidos do Jacarezinho, que esse ano está no grupo de acessos. Mas hoje em dia eu já não estou mais na escola, né? Eu não faço mais parte, não sou mais integrante da escola, mas foi uma fase excelente da minha vida, fiquei muito bem, né? Teve uma amiga que passou pela necessidade, né, na qual eu passei, ela sofreu agressão, então assim, eu fui com ela pediu medida protetiva, sabe, ela se ergueu, né, foi muito bom, foi muito bom. E até que eu conheço uma pessoa em 2020, né, depois que eu saí desse relacionamento, mas que só era por meio de internet, né, o meio virtual. A gente ficou 1 ano conversando, até que, de fato, no dia 22 de janeiro de 2021, eu decidi, né, conhecer essa pessoa pessoalmente, fisicamente. E vou até ele. E aí, eu chego lá, ele tá sozinho, sem nenhum familiar, sem nada para comer em casa. E eu pensando, né, como pode a família abandonar uma pessoa que para mim parecia ser boa. E, ao mesmo tempo, eu estudando para concluir o meu estudo, né, que eu havia parado no 3º ano do ensino médio. Eu trabalhava como diarista e depois a pessoa me efetivou como doméstica, não chegou a assinar minha carteira, mas eu trabalhei 3 dias numa mesma casa e ela me disponibilizava a internet dela e o notebook dela para eu poder estudar no meu horário de almoço.
E eu estudei para fazer a prova do Enseja 1 hora por dia, durante 3 dias na semana. Estudava sozinha, vendo as videoaulas no YouTube. E eu consegui a aprovação do Enseja de primeira. Consegui tirar 100 acima de tudo. Consegui tirar 8 na redação. Mesmo depois de muitos anos fora da escola, né, estudando pela internet. E essa pessoa já tinha vindo morar comigo. Né, a gente, né, foi se conhecendo. E ele trabalhava com obra, ele trabalhava ali em Ramos, e eu já tinha voltado para minha casa, onde eu morei com a minha mãe muitos anos, na Providência. E ele vai um dia, passar um dia lá comigo, e aí depois, na outra semana foi 2, na outra foi 3, e assim a gente foi indo. Até que a gente efetiva o relacionamento e a gente começa a ficar firme, consolidado. E eu incentivo ele a estudar, né, a concluir os estudos, a ir em busca, ver onde ele parou. E ele aceita, de boa, de comum acordo. Só que eu não sabia que ele também bebia e fazia uso de cocaína. De novo isso na minha vida. Mas ele começou a me pedir um filho. Ele, eu quero ter um filho com você, você é uma pessoa boa, você é uma mãe ótima. Será que a gente não pode ter um filho? E eu tinha uma filha que tinha 2 anos. Falei para ele, olha, quando a Pietra completar 5 anos, a gente começa a pensar nisso, a gente conversa sobre isso. E aí ele, se eu parar com tudo, a gente pode conversar melhor? Eu falei, bom, aí a gente começa a conversar melhor. Os meus filhos já criaram um carinho por ele, começaram a chamar ele de pai, perguntaram se podia, e ele permite. E até então, ele para com tudo, de beber, de fumar, de fazer uso de entorpecente. 6 meses. 6 meses sem tocar em nada. Um marido exemplar, sabe? Eu chegava cansada do trabalho, ele vinha massagear os meus pés, me fazer massagem, fazia comida, cuidava dos meus filhos, levava comida na minha mão, sabe? Então, era o príncipe encantado. Só que eu tenho uma amiga que ela é espírita. E o pai dela, né, de santo, me pediu o nome dele todo, porque ele também era espírita, e perguntou de que religião ele era. E eu falei, passei as informações, e no jogo dele, que ele abriu lá, ele falou, olha, o príncipe encantado pode virar sapo. Mas eu fui criada pela minha mãe, né, dentro de muitas crenças. Mas assim, eu nunca consegui adorar imagens, nem em dadas circunstâncias. Mas eu acredito muito em Deus, acredito muito na força do que a gente pensa. E o que você pensa, você atrai ou você emana no universo, no mundo. E aí eu fiquei com aquele pensamento, mas pedindo a todos os dias que Deus nos abençoasse. A avó dessa minha filha, da Pietra, acabou tendo uma doença que ela ficou muito grave, né? Então, assim, o pai dela veio até a mim pedindo para ter contato com ela de novo, que queria que ela tivesse contato com a mãe dele. E ali começou a minha luta, porque esse meu companheiro atual tinha muito ciúme e ele não queria ele perto da menina, porque sabendo que ele perto da menina estava perto de mim, mas eu sempre deixando bem claro para ele é pai dela, ele tem que estar em contato com ela, eu não posso negar isso, eu não posso me opor, até porque eu posso ser presa. E é alienação parental. Eu já cresci sem meu pai, eu sei o quanto é difícil. Eu não queria que a minha filha também crescesse assim, e eu tinha outros 3 filhos que já estavam crescendo longe do pai também. Então, quando começa a acontecer o contato dele vir buscar a menina, ou ir levar até a nossa casa, regressar com ela, e aí começaram os nossos conflitos. E ele voltou a beber, e ele voltou a usar drogas.
E aí a gente foi se afastando, mesmo convivendo na mesma casa, até que eu decido dar um basta, olha, chega, para mim não dá mais, né? E ele ficando agressivo no tom de voz, nunca me levantou a mão, mas tentava me segurar e a gente na hora da raiva acaba se debatendo, acaba, né? Até que um dia ele tentando me segurar e eu me debatendo, ele desloca o meu braço. E eu precisei guiar e, né, fiquei um tempo com o braço imobilizado, mas aí acaba que a gente volta ao relacionamento, com 2 anos. E no 3º ano, né, eu já decidida que não dava mais, que já não queria mais aquilo para minha vida, que ele vai e volta, né, as promessas dele, sempre ele acabar falhando, eu decido colocar um basta. E ele aceita sair de boa, mas dadas as circunstâncias, por ele ter morado, ter nascido no interior do estado, ele me pede ajuda. Ele, não estou conseguindo me erguer, vou acabar ficando pela rua. Então, será que você tem como me ajudar? Eu posso continuar residindo com você e com meu filho, com as crianças, até eu me estabilizar, conseguir um emprego, isso, aquilo, outro? Eu, tudo bem. Não custa nada ajudar o próximo, até mesmo porque você é pai do meu filho. E os meus outros filhos têm carinho por você. E a gente convivendo lá, um dia ele me pede o meu celular, ele estava sem, eu emprestei. Ele pega uma conversa minha com uma amiga e lê. Eu acordo no meio da noite com ele chorando, mas até então não perguntei nada, vi que ele estava com o celular na mão. E quando a gente se levanta, pela manhã, ele começa a me xingar de tudo, falar diversas palavras pejorativas, enfim, né? Comecei a sofrer agressões verbais por parte dele. Só que eu falei para ele, eu não tenho nada com você, eu posso ter relação com quem eu quiser. Você veio me pedir ajuda, eu falei para você bem claro que nós não éramos um casal. Acho que nós estávamos ali simplesmente para você poder se erguer e que eu iria te auxiliar no que eu pudesse, mas que desde que você compreendesse que nós não éramos um casal. E ele, tá bom, vou me colocar no meu lugar. E aí vai se aproximando, né, do Dia dos Pais, e ele lá, comemoramos o Dia dos Pais. Em setembro, né, eu tinha a prova do Enem para fazer, porque eu queria prestar concurso público, ou queria ingressar na faculdade. Eu não tinha conseguido em 2022, porque no dia 20 de março de 2022, eu fiz a prova, eu paguei a minha inscrição, R$ 125, para tentar para direito na UFRJ, no dia 22 de março de 2022. Eu descubro que estava grávida do meu filho caçula. E ali eu desenvolvi uma depressão avassaladora, onde eu só pensava em acabar com a minha vida. Eu tomei uma cartela de antidepressivo para tentar me suicidar. Fiquei 3 dias e 3 noites acordada, porque não tive êxito na tentativa. Mas eu tinha que ter feito uma lavagem para poder desintoxicar. Meu filho dentro de mim, eu sem sentir ele se mexer. Essa foi a primeira tentativa. Ainda houveram outras 4. Então, em 2023, eu estava decidida que eu ia ingressar, né? Mas não consegui, com um bebê pequeno, não tinha como. Mas em 2024 eu me comprometi comigo. Falei, eu quero isso para mim. Eu não aceito mais não ter aquilo, não ir em busca do que eu quero. E próxima do Enem, né, já tinha feito o 2º exame para a UERJ, né, tinha pago as inscrições, não consegui isenção em nenhuma, nem no Enem, nem nos exames da UERJ, né, nem na prova discursiva. Então, assim, eu tinha que fazer valer aquele esforço. E eu sento para estudar para o Enem e ele acaba tendo um surto, uma crise, eu não sei.
E ele começa a discutir. Eu falei, não vou ficar discutindo com você. E ele, não satisfeito, pega a matéria que eu estou estudando do Enem e joga tudo pro alto. Espalha, uns caíram dentro d'água. E eu mantendo a calma. E ele senta, né, no lugar onde eu estava sentada. Eu fui lá recolher as minhas folhas, porque eu estava há poucos dias e eu precisava revisar tudo aquilo. Estava muito tempo fora da classe. E eu fazia pré-vestibular aos sábados, mas só que estudar só aos sábados não dava. Então, o momento em que as crianças estavam na escola era onde eu procurei ocupar o meu tempo, não ter um tempo ocioso. E quando eu recolho todas as folhas e peço ele para se retirar, para me dar licença, e ele fala que não vai sair. E eu segurei na blusa dele e puxei, a blusa dele rasgou. Ele olhou para a blusa dele, olhou para mim. Deu para ver o ódio no olhar dele. E ele, tá vendo aí o que você fez? Rasgou minha blusa. Eu adorava essa blusa. É uma blusa velha, pelo amor de Deus, você tá perturbando meu juízo. O que você quer de mim? E ele vira para mim e fala, você vai me pagar por essa blusa. E eu, sem compreender, aí tá, você quer ficar aí? Então fica. Nisso que eu dei as costas para ele, eu tava com outro tipo de trança, mas também tava de trança. E ele envolve a mão em todas as minhas tranças, segura pelas minhas costas e dá tapa no meu rosto, de um lado. E eu tentei desvencilhar e ele vem de novo para bater no meu rosto, só que eu virei o outro lado no intuito de que ele talvez não alcançasse, mas ele bateu do outro lado. E eu tentando reagir, tentando agredir ele mesmo pelas costas. Ele, ó, parou, eu vou te soltar. Eu vou te soltar, parou. E eu, tá bom. Realmente ele me soltou. Eu pensei que tinha acabado ali e sentei, porque a cama era uma beliche. E eu sentei na cama de baixo. E nisso eu tô ali sentada estudando e ele veio, parou na minha frente, colocou as minhas pernas entre a dele e veio jogando o tronco dele pro lado, como se fosse vir para cima de mim. Mas eu achei que seria para me beijar, para pedir desculpa, alguma coisa. E até então eu vou jogando o meu tronco para trás. E ele vem de imediato com a mão no meu pescoço. Primeiro ele colocou uma e eu não querendo acreditar. E depois ele coloca a outra. Eu não sei por qual circunstância do momento, mas eu comecei a notar que meu ar estava faltando, que estava acabando. Mas eu não tinha como reagir, porque eu acho que se eu me debatesse, se eu fizesse algum tipo de reação, acho que poderia ser bem pior. Ali, silenciosamente, comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, eu preciso da última força que o Senhor deu a Sansão. Depois dele já cego, com seus cabelos cortados, aquela última força que o Senhor deu a ele. É essa que eu preciso agora. Por favor, meu Deus. É a única coisa que eu te peço. E me vem um filme na minha cabeça da minha filha, que hoje tem 10 anos, na época ela tinha 9, chegando da escola e me encontrando ali, desacordada, sozinha, e me chamando, mãe, por que a senhora não foi me buscar? Mãe, cadê a Pietra? Mãe, por que a senhora está dormindo? Mãe, e eu sem acordar, sem levantar, sendo que eu já tinha vivenciado outros feminicídios ao meu redor e também já tinha visto que eles tinham sido casos com impunidade. Falei, eu não quero ser mais uma nas estatísticas. Falei, Deus, não permite, por favor. E eu sinto, naquele exato momento, a minha perna afrouxando. E foi onde eu falei, Deus está me respondendo. Quando eu desferi uma joelhada no órgão genital dele e ele já se esquivou. E eu falei, eu preciso dar outra porque eu preciso que ele arreie. E eu dei outra. E foi onde ele caiu no chão. E meu celular com 5%, a única coisa que me veio na mente, liga para 180. Porque se você tentar correr, ele não vai deixar você sair daqui. Mesmo com dor, a raiva dele pode ser tanta. E eu comecei a ligar para o 180 e ele começou a falar,
para com isso, vamos pensar, vamos conversar, a gente pode ver outra forma. Falei, não tem outra forma. E a atendente, o seu algoz está perto de você? A senhora não quer ligar num outro momento? Eu falei, qual outro momento? Eu moro dentro da comunidade. Nenhum dos meus filhos estão em casa. Se eu não registrar essa ocorrência agora, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quem garante que ele vai me deixar sair daqui com vida? E ela, tá senhora, tá bom, vamos dar continuação. E aí eu continuei e ele, mas fala pra ela que você me agrediu, que você rasgou minha blusa. Eu falei, por que eu fiz isso? Eu fiz à toa, fiz por nada? Porque você começou a querer brigar, você começou a vir implicar com os meus estudos. E ela, senhora, tem certeza que a senhora está em segurança? Eu falei, se a senhora não fizer essa ocorrência, não registrar esse BO, eu sei que eu não vou ficar em segurança. Vou ser mais uma nas estatísticas. Ela, não, tá bom. E aí eu acabei de fazer, quando eu termino a ligação, meu celular desliga, eu vou buscar as minhas filhas na escola e quando eu volto ele não tá mais. Pensei eu que tivesse acabado. Só que o meu filho mais velho, ele sofreu uma tentativa de assalto uns 2 dias depois, né, de eu ter passado por essa tentativa de feminicídio. E eu preciso com ele ao Souza Guiar. E quando a gente chega, ele foi até a porta da minha casa e fala, eu quero ver meu filho. Eu falei, então você vai na justiça. Ele, viu, eu esperei você chegar em casa ainda. Eu poderia ter falado com você na rua. Eu vi você chegando e esperei você chegar em casa. Eu falei, você tá me seguindo? Ele, não, eu tava lá embaixo e vi você passando. Aí ele falou pra mim também que ele tinha entrado lá em casa e viu que eu não estava em casa. Então ele voltou e ficou me aguardando, porque onde eu moro lá na Providência tem uma ladeira. E ele ficou me aguardando no início da ladeira, de longe. Então ele viu quando eu cheguei. E ele começou a me gerar um pânico muito grande, porque eu fiquei com medo de ficar sendo seguida, dele entrar lá em casa com a gente dormindo, porque a porta não tinha fecho, não tinha como fechar, e ele sabia disso. E aí eu fiquei com muito medo de que ele pudesse, de fato, concluir o que ele não conseguiu. E fui até a DEAN para registrar a ocorrência. Quando eu chego na DEAN, é o mesmo policial de anos atrás, e ele me faz a seguinte pergunta novamente. A senhora tem certeza? E eu, sim, a ele. Então tá, vamos registrar a senhora. E ele me pede para relatar todos os tipos de ofensa que eu ouvi, para que eu dissesse todas as palavras chulas que eu ouvi de alguém que eu achava que era meu companheiro, meu amigo. Ele, se a senhora não consegue falar, pelo menos escreve. Mas eu preciso de todos os termos de fato que a senhora vivenciou. Eu tive que falar que eu fui chamada de vagabunda, de infiel, de isso, de aquilo. Todas as palavras chulas que eu tive que ouvir, eu tive que reproduzir. E aí comecei a iniciação de uma medida protetiva, mas mesmo assim eu não desisti de estudar. Eu não desisti do que realmente eu queria, que era estar acessando a uma universidade, que era estar dentro de uma faculdade. E eu fiz a prova do Enem, eu fiz a prova discursiva da UERJ para pedagogia, e em janeiro de 2025, a minha amiga me liga para me dar a seguinte notícia, de que eu passei em 8º lugar. Para mim, é a melhor faculdade do Rio de Janeiro. Eu vi um sonho ser realizado, porque estar acessando uma universidade pública, para muitos pode ser um sonho vago, pode ser algo que é tão abstrato, mas que para mim foi de uma superação tão grande, porque eu tinha toda a perspectiva de não chegar lá, de desistir, de parar. E eu consegui continuar. Eu não desisti de tentar. Eu não deixei o meu maior medo acabar com o meu maior sonho. E primeiro semestre, nada fácil.
adaptação de uma nova vida, porque eu tive que morar mais perto da universidade. Ao decorrer do primeiro semestre, eu tenho a minha medida protetiva suspensa, mas eu consegui 2 10, 2 9, 3 8 e um 7,5, que eu prometi para mim mesma que eu ia melhorar esse 7,5. E agora no segundo semestre eu também consegui os 10, os 9, os 8. Eu decaí mais um pouco porque precisei ir para a prova final em uma matéria, mas consegui passar com 5,5. E agora eu vou iniciar o terceiro semestre com mais vigor, mais forte, preparada para encarar a vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma rede de apoio, porque esse pai da minha filha, né, que graças a Deus nunca me levantou a mão, mas que a gente acabou se separando por questões, ele é um dos meus auxílios, é para quem eu peço socorro. A mãe dele e o padrasto dele são a minha rede de apoio. Eu tenho a Raquel, que luta muito também me ajudando, é a CEO da Providenciando a Favor da Vida, que sempre que ela pode, ela me abre portas, que ela angaria fundos para que a minha casa na Providência passe por reformas, porque eu tive a casa interditada. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu não só superei, mas consegui falar do assunto, entrar, voltar nas lembranças. Não dói, mas me dá mais forças para lembrar de onde eu saí, para onde eu não quero voltar. Eu lembro do primeiro dia na UERJ e lembro como se fosse aqueles segundos onde eu me vi sem respirar por alguns momentos. E eu lembro que não foi o fim, mas foi o meu recomeço de uma linda história que eu resolvi escrever. E que eu vou escrever de uma forma com muito ímpeto, muita lágrima, mas que vai gerar em outras pessoas muitos sorrisos e força de vontade. Você tem uma história de superação e gostaria de contar no nosso canal? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo.